Oi, gente, vamos lá. Continuando aqui, vamos falar agora do capítulo 6. Vamos trabalhar educação para o trânsito. É um capítulo um pouquinho mais longo, vamos discutir detalhes, vamos discutir quando é comemorada a Semana Nacional do Trânsito, porque a gente já viu cair em prova, muita gente não acertou, então vamos discutir, vamos lá. Olha só, começando agora no artigo 74, seguindo a nossa linha de raciocínio, a gente vai seguindo o Código de Trânsito Brasileiro e vamos avante nisso aí. 74, vamos lá? A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Olha só, eu vou remeter primeiro a nossa conversa, antes de mais nada, lá no artigo 326. O artigo 326, ele vai dizer quando é comemorada a Semana Nacional de Trânsito. Então, para a gente não esquecer, a Semana Nacional de Trânsito ela é comemorada do dia 18 a 25 de setembro. Olha o que diz o 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. Gente, não esqueçam essa data. Já foi objeto de prova e teve gente que errou, mesmo porque é muito difícil as pessoas ficarem preocupadas quando é comemorada a Semana Nacional de Trânsito, não é? Bom, olha só, tratando desse assunto aqui do artigo 74, as diretrizes da Política Nacional de Trânsito é dever prioritário, a gente sabe disso. Todos os órgãos têm a obrigação de trabalhar para o trânsito, seja por meio de convênios, nós vamos ver que eles interagem entre si com a finalidade de trabalhar para o trânsito. Desde há muito tempo se tenta implantar a educação para o trânsito nas escolas, ou seja, em escolas públicas mesmo de trânsito. É difícil isso acontecer, mas busca-se isso. Pelo código existe o que? Uma obrigação, se tenta, mas na prática mesmo a gente ainda está vendo isso patinar. Bom, de um modo geral, gente, a educação do povo, né, tá meio precária aí, e a gente vê que até por alteração da lei, hoje é obrigatório até veicular em várias circunstâncias a educação para o trânsito, até mesmo em lançamento de automóveis, por exemplo, um meio de disseminar a educação. Só que na prática, infelizmente, está sendo desobedecido isso. Você vai ver quando a gente chegar no artigo específico para isso, o tanto que está sendo desobedecido esta lei, esta alteração do CTB. Bom, 74. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro da sua estrutura organizacional ou mediante convênios, o funcionamento de escolas públicas de trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Foi o que eu disse para vocês. Ou seja, as escolas públicas de trânsito são obrigatórias. São obrigatórias. Cuidem disso para a prova. Já foi objeto de prova. As escolas públicas de trânsito são obrigatórias. Se na parte prática isso não ocorre, é uma falha do sistema em estar desobedecendo o Código de Trânsito Brasileiro. É uma imposição legal, tem que existir. Bom, um entendimento que deve existir para a gente desde cedo é, por exemplo, uma obrigatoriedade do cinto de segurança. Deve vir desde o começo, desde a escola. O conhecimento de trânsito deve se iniciar desde o começo mesmo até o ensino superior. Isso a gente também não vê na prática. Então, você percebe que colocar isso num currículo escolar também é quase impossível. Então, tudo isso a gente nota que falta uma política organizacional
para que seja efetivado. Você vai ver que dentro deste capítulo é muito lindo tudo que nós vamos falar. Você tem que saber para a sua prova, mas no campo prático você vai ver que muita coisa não é praticada mesmo, não é realizada mesmo. Olha só, imaginem vocês, nós temos resolução 265, ou seja, não vou entrar em detalhes sobre ela mesmo porque se for pedido em uma prova, a gente vai gravar só sobre ela. Ela vai trabalhar a respeito desta questão que nós estamos conversando. Ou seja, ela vai falar da formação teórica técnica, de processo de formação de habilitação e tudo mais. Tem a 314, que fala de campanha educativa de trânsito. Se for necessário a gente gravar, ou seja, se o seu edital, caso vir pedir, nós vamos falar sobre ela. Então, a gente vê que o funcionamento dessas escolas, com base também nessas resoluções, deveria existir, contudo, não há. Dentre as várias funções atribuídas aos órgãos e entidades integrantes do SNT, destaca o que, gente? O que seria necessário a atribuição, né, desses órgãos e entidades que a gente vê falar dentro do parágrafo 1º? Educação, realização de campanhas dirigidas a esta educação, redução de acidentes, campanhas, né, para redução de acidente, observância da sinalização e conhecimento da sinalização e que isso chegasse a todos aqueles que usam o trânsito, fosse pedestre ou ainda condutores, a diminuição da velocidade, meios de conscientização para a diminuição dessa velocidade, além de outras coisas, lógico, que envolvem o trânsito aí. Uma coisa que nós temos que saber: os temas que nós vemos trabalhar no trânsito, ou seja, campanhas que nós vemos disseminar aí no trânsito. A gente vê campanhas de trânsito. Quem que é o responsável por essas campanhas de trânsito? Quem é o responsável por essas campanhas, pelo tema dessas campanhas? Cuide disso. É o CONTRAN? É o CETRAN? É o DETRAN? Quem é o responsável pelo tema dessas campanhas? É o que traz pra gente o próximo artigo, que é o artigo 75. Olha o que diz o artigo 75. O artigo 75 diz: o CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional. Importante, está grifado porque é importante você ter o conhecimento a respeito disso, que deverão ser promovidos por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes a férias escolares, feriados prolongados e a Semana Nacional de Trânsito. Então, nesses pontos aqui, é o CONTRAN, quando será em âmbito nacional, será promovido anualmente. Todos os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito vão aderir àquele tema que o CONTRAN impõe que seja feito anualmente. Isso não impede que outras campanhas paralelas sejam feitas por estes órgãos no seu estado, na sua cidade, mas não pode deixar de ser feito aquele que o CONTRAN impôs. Por quê? Porque é um dever legal trazido pelo artigo 75, que deverá ser feito. Quando eu digo que não impede que seja feito paralelamente outros, é porque tem que ser feito. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 75. Diz o parágrafo 1º: os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão, tá vendo? Deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais, porque cada região
tem a sua necessidade. Tem região que existe mais neblina, existe uma necessidade maior de trabalhar a condição de faróis dependendo do horário do dia. Tem locais que não, ou seja, que o sol está ali o tempo todo e que a neblina é uma coisa assim raramente que acontece. Então as campanhas educativas de demonstrar que existe a necessidade de um farol ligado praticamente dia e noite por conta de visibilidade é maior talvez no Rio Grande do Sul do que no Mato Grosso. Então, assim, nós temos que olhar isso, que em determinados locais existe uma peculiaridade e elas deverão ser obedecidas, deverão ser analisadas. Bom, gente, nós sabemos que as campanhas educativas de trânsito estão regulamentadas por resolução, a resolução 314 aí de 2009, que as ações que elas buscam têm por finalidade. Quais são as finalidades das campanhas educativas de trânsito? Informar, imobilizar, prevenir, alertar a população de uma forma geral de comportamentos que asseguram, que tragam segurança no trânsito. Quando existe maior incidência aí de acidentes, as campanhas elas são colocadas em prática. E quando é que acontece maior possibilidade de incidência de acidente? Períodos de férias escolares, feriados prolongados, final de semana, locais de acontecimentos de festas populares, grandes festas que ocorrem, eventos relacionados a exposições. Então, nesses momentos, os órgãos deverão estar com as campanhas ativas. Então, não dependerão só daquele tema que o CONTRAN colocou anualmente. Efetivamente, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão estar trabalhando de forma árdua. Por quê? Porque o tempo todo tem por imposição legal estar fazendo isso. Não pode esquecer. Cabe aí ao Sistema Nacional de Trânsito disponibilizar recursos financeiros para a condição de planejamento, execução e avaliação dessas campanhas, tá? Cabe ao Sistema Nacional de Trânsito fazer isso. Bom, o que mais que nós temos? Parágrafo 2º aí. As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente. Você está vendo que nós não vamos deixar de fazer isto, ou seja, o Sistema Nacional de Trânsito nunca vai deixar de estar fazendo essas campanhas. As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente e os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-los gratuitamente com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. Isso, gente, nós encontramos na resolução número 30. Olha lá, dispõe sobre campanhas permanentes de segurança no trânsito, a que refere o artigo 75 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, quando nós vimos lá no rádio, na TV, quando dissemina a questão da educação para o trânsito, nessa condição aí, o poder público sendo explorado pelo poder público, você percebe que não está sendo pago, ou seja, está sendo gratuitamente explorado. Então, você tem essa base pela resolução número 30. Bom, na verdade, isso tem que perdurar sempre, 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 durante o ano todo. O que mais nós temos aí? O artigo 76. O que diz para nós aí o artigo 76? É onde eu disse para vocês, tem que começar lá no comecinho mesmo e terminar lá no ensino superior, que começa 1º, 2º e 3º graus. Olha só, a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Para a finalidade prevista neste artigo, agora eu quero que vocês comecem a prestar muita atenção
Porque aqueles ministérios que eu falei lá em aulas passadas, eles começam a entrar bastante aqui. Para que vocês não confundam os ministérios, nós temos que saber qual ministério vai fazer o que e aonde aqui. Então, para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta de quem? Do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá. Aí nós vamos ver os incisos do artigo 76, aí nós vamos ver o que promoverá. Mas, em princípio, onde que nós temos que ter essa educação? Na pré-escola, aí onde? Porque mais? Primeiro, segundo e terceiro graus. Gente, infelizmente, este artigo e seus incisos estão em um plano, assim, puramente idealistas. Ou seja, a gente quer, a gente vê, mas a gente não consegue praticamente quase palpar isso aí, ou seja, é um ideal, né? Porque na prática, realmente, a gente não vê. Este artigo, ele versa sobre a organização e a implementação do quê? Da educação no ensino sobre o trânsito em todos os níveis aí escolares. O objetivo, hoje, depois de muitos estudos sobre como implantar isso aí, não seria apenas resumir em passar meras informações. Seria realmente contextualizar e passar realmente informações complementares que fosse ter um significado real na vida do cidadão. Mas até hoje não conseguem, assim, colocar isso num campo prático. Jogam, algumas escolas, né, jogam isso assim, a esmo para os alunos. As que jogam ainda, né, porque realmente fazer não faz. Ao CONTRAN, cabe oferecer o quê? As propostas e traçar as diretrizes básicas aí para essa educação, ou seja, vamos dizer assim, os objetivos a serem visados, vamos dizer assim. Agora, a parte do conteúdo mesmo que seria trabalhado na escola, a forma da educação, a composição do currículo na matéria, isso afeta mais o Ministério da Educação. Isso aí seria mais a capacidade aí do Ministério da Educação e do Desporto, que ficaria aí responsável por elaborar o conteúdo a ser transmitido, né, para segurança no trânsito, a forma que isso seria passado para os alunos e tal. Gostou da aula da professora Aliciane? Top de linha, não é isso, gente? Quer continuar assistindo a videoaula da professora Aliciane e muito mais, o curso dela completíssimo, então eu convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso chamado Legislação de Trânsito Total. Este curso, super completo e atualizado, é composto por 3 módulos. O módulo Legislação de Trânsito 2014, que a professora gravou e atualizou este ano. Todos os anos, isso aqui já é regular, a professora atualiza esse módulo dela aqui conosco. Direção defensiva e resoluções de trânsito. 3 módulos por apenas R$ 60,00, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1,00 por dia, e a carga horária é mais de 34 horas. Tá certo, meus amigos? Então, venha se matricular conosco, o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.